galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 12 de julho de 2025, sabadão. E sabadão, galera, daquele jeito, com bastante jogos e com bons jogos e com a volta do Brasileirão Série A. Tá, então não quero enrolar tanto com vocês, só quero pedir pra vocês dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando, não custa nada essa força pra gente. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, segue a gente lá, que é muito importante que a gente deixe entradas lá pra vocês também. Também o nosso grupo totalmente gratuito, o link tá na descrição, tá? Então vamos tá começando aqui por Bodø/Glimt e Sandefjord. Esse jogo que é 11 horas da manhã, campeonato norueguês, primeira divisão. E o que eu gosto pra esse jogo aqui, galera? Ó, o Bodø/Glimt, ele tá com alguns jogos a menos, né? O Bodø/Glimt tá aqui com 15-3, ele tá com 4 jogos a menos, o Bodø/Glimt, porque o Viking, que é o líder, tem 15 jogos, então ele tem 4 jogos a menos, estava jogando Europa League também, né? E o time do Sandefjord, ele tá aqui com 12 jogos, então ele tem 3 jogos a menos. Esses jogos a menos é muito importante para o Bodø/Glimt vencer e encostar no Viking, que já está aqui com 36 pontos, quase 10 pontos na frente do Branco, que é o segundo colocado. Então o Bodø/Glimt precisa começar a vencer, tá? Para mim, dentro de casa, o Bodø/Glimt, mesmo que pegue um time que está em quinto, o Bodø/Glimt, vocês sabem, já conhecem, é um time muito forte, é o melhor time, né? É o melhor time da Noruega, é um time que disputa a Europa League, como eu já falei, e é um time que chegou muito longe na Europa League, então tá com moral. Pra mim, galera, a vitória do Bodø/Glimt, eu gosto, tá? Eu gosto dessa vitória do Bodø/Glimt, mas ele tem dado algumas tropeçadas, né? Se eu não me engano, nos últimos jogos ele tropeçou. Ó, o Bodø/Glimt, ele empatou o último jogo fora de casa com um time que ele vencia, todos os últimos confrontos ele tinha vencido, se eu não me engano, os últimos 10 confrontos o Bodø/Glimt tinha vencido o time do Kristiansund e empatou, né? Tomou um empate no finalzinho do jogo e perdeu pro time do Sarpsborg, tá? Então, é confiável buscar nessa odd? Não é, tá? É uma odd baixa. Eu te indicaria buscar uma odd mais alta essa vitória do Bodø/Glimt. O que eu gosto também, um jogo para gols, tá? Gosto de um jogo para gols, um jogo pra gente ver esse over no 1,5, mas o mercado também já espera isso, então uma odd muito baixa. É um jogo pra gente ver o 2,5, é um jogo pra gente, quem é mais ousado, né? Ver se ambas marcam. Tá? Eu também, como eu falei, gosto da vitória do Bodø/Glimt, gosto, mas eu gosto também do cenário para gols, porque o Bodø/Glimt também tem dado algumas tropeçadas aí, tá? Próximo jogo, galera, vamos pro Brasileirão, né? Brasileirão Série A, jogo entre Internacional e Vitória, esse jogo 4h30 da tarde, galera, que eu gosto para esse jogo aqui. Galera, para esse jogo, tá voltando agora, né, o Brasileirão, depois daí da Copa do Mundo de Clubes, ainda nem acabou a Copa do Mundo de Clubes, mas a final já é amanhã, então já é no domingo aí, então já vai voltar o Brasileirão Série A. Então as equipes que estavam aí treinando, né, como Internacional, Vitória, vão vir muito bem preparados, né, para essa volta aí do Brasileirão, tá? E o que eu gosto para esse jogo? Galera, pegando o cenário que a gente acompanhava do Inter antes da parada, né, para o Mundial de Clubes, o Inter estava jogando muita bola, tá? E o Vitória nem tanto. Na classificação, a gente tem aqui o Inter que está na zona de rebaixamento. Falei que o Inter está jogando muita bola, está para baixo do Vitória, tá? Mas o Inter vinha bem. Aí depois deu uma caída, depois estava melhorando bem de novo. O Vitória tá com 12 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Eles estão no mesmo jeito, né? 12 jogos, o Inter também, 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 11 pontos as duas equipes, mas o Inter precisa voltar a vencer, né? O Inter precisa voltar a vencer e sair dessa zona de rebaixamento. Para mim, é empate nulo do Internacional. Eu não duvido também que a gente tenha um jogo para 2 gols. Mas para buscar 2 gols, a gente tem que ver como que as equipes vão voltar, né? Como que elas vão voltar. A tendência é que volte bem, porque treinaram muito, né? Então deu para treinar bastante, quase um mês, quase uma pré-temporada aí. Então deu para treinar bem. Para os jogadores estarem voando aqui nessa volta, tá? Então para mim esse over no 1,5 pode ser uma boa também, tá? Próximo jogo, temos aqui Flamengo e São Paulo, galera, um jogão já nessa volta entre Flamengo e São Paulo. Esse jogo 4h30 da tarde, galera, o Flamengo não tem jeito, né? É um dos melhores elencos aí do Campeonato Brasileiro, não tem qual é o melhor para mim, na minha opinião, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Não jogou, não foi tão longe, na verdade, né? Se a gente falar que não jogou tão bem, porque não deu sorte o time do Flamengo, né? O Flamengo jogou bem sim, ganhou do Chelsea, mas pegou o Bayern de Munique, que é um time muito forte, né? E acabou perdendo por 4-2 o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, então voltou embora mais cedo aí o time do Flamengo. Palmeiras e Botafogo decidiram, né? Então o Palmeiras arrancou o Botafogo. E galera, falando desse jogo, tá? Flamengo e São Paulo, realmente o Flamengo é favorito? Sim, mas nessa odd aqui eu não gosto de buscar.
Tá uma odd muito baixa, na minha opinião, para Campeonato Brasileiro. Tá, o Flamengo é muito mais time, o São Paulo não tá no momento bom. O São Paulo aí, que terminou o Brasileirão no momento ruim, tá? O São Paulo terminou o Brasileirão no momento ruim, que é o 14º colocado, o Flamengo é o líder. Pra mim, realmente, o Flamengo é favorito, mas eu gosto de pegar uma odd mais alta, ou com o empate, ou pegar uma odd mais alta no ao vivo para essa vitória do Flamengo, tá? Pra mim, realmente, como eu falei, o Flamengo é favorito, mas eu gosto desses cenários. Se continuar São Paulo como terminou, ó, São Paulo vende mais de um gol e meio na última 7, mais de 2 gols e meio nas últimas 3, Flamengo também, mais de um gol e meio nas últimas 5 e mais de um gol e meio nas últimas em 8 partidas. Então pode ser que esteja contando também o Mundial de Clubes aqui a favor do Flamengo. Isso pra mim pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa, um jogo para 2 gols também. O Flamengo saindo na frente e com certeza vai continuar indo pra cima, ainda mais jogando dentro do Maracanã, tá? Então pra mim jogo para 2 gols também é uma boa. Próximo jogo, temos aqui Vasco da Gama e Botafogo, galera. Esse jogo 6h30 da noite. E o Botafogo que surpreendeu muita gente nesse Mundial de Clubes, né? Foi muito bem, venceu o PSG, mas o PSG parece que começou a pôr o pé no acelerador, né? Então já foi para a liderança, 4-0 no Real Madrid, um time muito forte, galera. Aí a gente vê que o PSG, não sei, mas né, a gente vendo o jogo, deu a impressão que o PSG queria jogar, tá? Mas contra o Botafogo. Mas parece que a gente vendo como o PSG tá jogando agora, parece que os caras não colocaram o pé, tá? Porque realmente é um time muito forte e se quisesse, teria amassado o Botafogo, tá? Mas o Botafogo marcou muito bem. Isso a gente não pode tirar o mérito do Botafogo. Pra mim o Botafogo no máximo empata esse jogo, tá? Pra mim não perde pro Vasco. Dupla chance pro Botafogo eu gosto, tá? Gosto desse dupla chance pro Botafogo. Um jogo pra gols, galera, o confronto direto entre elas... Ó, é 1-0, 3-0, 1-1, 4-2, 1-0, 2-0, 2-0, não é um confronto tão over. Se eu fosse buscar, no máximo, é o over 1,5, tá? No máximo é esse over 1,5 aqui para esse jogo, mas eu prefiro esse cenário a favor do Botafogo para esse jogo aqui, tá? No pré-chance Botafogo, até mesmo empate a nulo. Próximo jogo, para encerrar os nossos palpites aqui, Bahia e Atlético Mineiro. Galera, esse jogo 9 horas da noite. Bahia, a gente já viu o Bahia jogar, né? O Bahia jogou pela Copa do Nordeste e pegou um grande time que é o Fortaleza. Passou, 2-1, jogando muito bem, tá? E o Atlético Mineiro não jogou ainda, né? A gente não tem acompanhado o Atlético Mineiro, então o Atlético Mineiro deu para treinar bastante. Tem que ver como que o Atlético vai voltar aí, né? Para essa segunda fase aí do Brasileirão. Pra mim o Bahia não perde, tá? Dentro de casa o Bahia é forte, galera, o Bahia é forte dentro de casa, como eu falei, venceu o Fortaleza dentro de casa, então pra mim é dupla chance pro Bahia, tá? Gosto desse dupla chance pro Bahia. Pode ser um jogo pra gente ver pelo menos 2 gols. É difícil falar nessa volta, tá, galera? É difícil falar nessa volta porque os caras ficaram, não que eles ficaram parados, né? Mas ficaram treinando. Então, ou eles voltam voando, ou eles voltam mal, né? Então, pra mim, é complicado. A gente tem que acompanhar no ao vivo, mas pode ser sim um jogo para 2 gols. Deixa eu ver o confronto direto. Ó, 3-0, 1-1, 4-1, 1-0, 3-2, 2-1, 2-0, 3-0, 1-1 e 3-1. É um confronto over, então pode ser uma boa também buscar esse jogo aqui para 2 gols. Beleza? Então é isso, galera. Esse é os palpites para esse sabadão. Não é uma grade tão cheia de jogos assim, também não vai voltar com tudo Brasileirão. Se eu não me engano, jogo do Palmeiras, jogo do Fluminense não vai rolar só pro meio da semana que vem, tá? Foi adiado o jogo, se eu não me engano é Palmeiras e Santos, tá? E foi adiado, né? Porque o Palmeiras e o Fluminense foram até mais longe, né? No Mundial de Clubes, então para os caras dar uma descansada também, tá bom? Então é isso, galera, esses são os palpites, espero que seja um ótimo dia pra gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.